Caros amigos, tudo bem? Nós estamos aí mais uma vez com vocês. Eu sou Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática. Estou trazendo aí para vocês os principais assuntos da semana. Queria agradecer a você que já se inscreveu no meu canal. Pô, vá lá, dá o seu like, confirme a inscrição, que às vezes cai ali no canal. Estou querendo chegar naquele número mágico dos 1.000 inscritos, mas isso é muito difícil. Então eu dependo aí da ajuda dos amigos, né? Para que vocês que gostam do que eu estou falando, que apreciam esses vídeos, vão lá, compartilhem, né? E peçam aí para as pessoas se inscreverem no canal, tá bom? Olha, um grande abraço para vocês e vamos então para os principais assuntos da semana. E essa semana, como não poderia deixar de ser, temos aí mais uma vez o protagonismo do STF, que tem se firmado como o poder supremo da República e, como diria ali o ex-futuro senador, não tão saudoso assim, Omar Aziz, acima do STF na terra só Deus. E então esse tribunal político que tem feito esse tipo de atuação dentro do nosso cenário institucional, né, que vem aí de alguma forma acirrando, vamos dizer assim, a crise institucional no país, se fez presente mais uma vez. E dessa vez foi a questão lá da liminar concedida, né, por Nunes Marques na recuperação do mandato do deputado estadual Francisquini do Paraná, que ganhou lá quase 500 mil de votos e foi cassado porque exerceu seu direito de falar, a sua imunidade parlamentar. Na verdade, ele era fiscal do partido durante o processo eleitoral e ele publicou ali nas suas redes sociais alguns vídeos que ele recebeu de algumas urnas defeituosas que estavam dando problema. E no calor ali da emoção, ele durante 14 segundos levantou lá uma suspeita sobre o sistema eleitoral. Isso foi o suficiente para que 3 anos depois, no novo entendimento do tribunal, ele cassasse retroativamente esse parlamentar, o que por si só já é um absurdo. Mas para quem carrega um inquérito como das fake news, tudo é possível. Bom, Nunes Marques concedeu, né, a reintegração do mandato, porém o suplente entrou imediatamente com uma ação e ela caiu lá no colo da Carmen Lúcia, o que me deixa muito tranquilo, porque afinal de contas não é só o Alexandre de Moraes que está nessa cruzada, a gente sabe que ali o tribunal se fechou em copas e está fazendo esse trabalho conjunto ali, não tem inocente ali dentro. E com isso, foi levado num tempo breve, em 3 dias, e mais uma vez foi cassada a liminar e cassado o mandato, então confirmada, né, a cassação que foi feita pelo TSE do mandato do deputado Francisquini. Bom, isso mostra assim a celeridade como o STF trata esse tipo de processo. Isso aconteceu na mesma semana que, após 14 anos lá na gaveta, um processo de corrupção ao qual o Romero Jucá era réu acabou sendo arquivado e prescreveu, seu crime prescreveu, o que mostra, sim, qual é a prioridade daquele tribunal nesse momento. Bom, isso provocou uma reação assim incisiva do presidente, né? O presidente em discurso foi muito firme e parece que mais uma vez ele deu um basta. Ele levou, inclusive, à imprensa que parece que houve um acordo naquela situação lá de 7 de setembro, onde o Temer teve que intervir com relação à crise que estava se avolumando entre o Executivo e o STF, protagonizado ali pelo Alexandre de Moraes, e fizeram ali um acordo de cavalheiros e me parece que o presidente pelo menos levou a público que o Alexandre de Moraes não está cumprindo esse acordo. E ele foi muito duro nas palavras e mostrou ali que a indignação do povo brasileiro exatamente com o que está acontecendo com o STF. Tem uma parte ali que acha isso muito engraçado, né? Estão caçando aí conservadores e tal, pessoas aí ligadas ao presidente, mas esse tipo de abuso ele não se restringe, não vai se restringir apenas a essas pessoas. Afinal de contas, o Supremo tomou gosto por fazer política. Ali não tem juiz, ali são advogados, né? E eles estão lá para defender seus interesses próprios, os interesses dos seus pares e tal. E a gente sabe muito bem como a banda toca nesse caso. Então, é uma situação muito complicada institucionalmente. Vamos ver quais vão ser os próximos capítulos dessa novela. Bom, essa semana tivemos também a notícia que o TSE, através de uma ação do PSB lá, acabou por tirar, né, a possibilidade do Sérgio Moro disputar a eleição em São Paulo por uma questão de CEP. Parece que é uma questão de domicílio de CEP persegue o ministro. E aí eu não sei, o ex-ministro, né, e ex-juiz, mas eu acredito que o Moro ele avaliou muito mal onde ele estava pisando. Ele tinha a proteção exatamente da instituição do tribunal, ele abriu mão disso, foi para o governo, né, ele estava ali como ministro, ele saiu de uma forma bastante assodada, bastante ruim, num momento péssimo, de uma maneira horrível.
e se achou muito maior do que era, né? E quando ele caiu na planície, ele viu o que é ser um cidadão de segunda classe, né? Porque quando você não está protegido pelas instituições, você realmente não é um cidadão tão poderoso. Então eu imagino que ele não sabia ou não tinha ideia do que ele estava lutando. Ele achava que a corrupção era o principal do país. Não, a corrupção é uma consequência e uma consequência clara assim de como o sistema, as instituições estão montadas. Elas estão montadas exatamente para privilegiar o crime e a impunidade. A gente vê lá que nenhum senador, o Senado calado contra esses abusos aí do Supremo Tribunal Federal, isso só acontece porque eles têm ali o rabo de muito senador na mão. Muito processo ali que eles usam, inclusive, como forma de chantagem, de pressão. Né? Olha, se você vier contra mim, eu boto esse processo para correr. Você vê, o Romero Jucá ali, como eu citei, depois de 14 anos, teve lá o seu processo prescrito sem ser incomodado pelo Supremo. Então, ele fez lá o jogo que tinha que ser feito, né? Não incomodou ninguém, só fez o seu roubo lá, como qualquer cidadão comum. Então, nós temos ali uma situação que não sei quanto tempo isso vai perdurar, mas ela é muito incômoda para todo brasileiro que tem um pouco de discernimento e consegue ver o que está acontecendo. Bom, e essa semana também tivemos aí o nosso presidente na Cúpula das Américas, depois que a imprensa jogou muita pedra e tal. Eu não pude me aprofundar no que aconteceu nessa cúpula ainda, mas eu vi lá uma foto, um trecho do discurso de Bolsonaro, ele lá num hall, sentado do lado esquerdo, do lado direito estava lá o Biden, as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, e a gente vê claramente a diferença, né? Um presidente ali falando de uma forma bastante eloquente, relaxado ali, tranquilo, enquanto nós vimos ali um Biden encolhido, fraco, mostrando muito bem o momento que os Estados Unidos passam, né? De um presidente fraco, de uma institucionalidade em crise. Né? Você vê lá que os Estados Unidos estão passando pela maior inflação nos últimos 50 anos, então tudo isso somado a guerra da Ucrânia, que também provocou aí uma mudança de eixo, inclusive econômico, né? Uma vez que a Rússia passou a não aceitar mais o dólar como moeda para troca dos seus, vamos dizer assim, dos seus produtos de exportação, que principalmente gás e petróleo, né? Que são commodities valiosíssimas no mercado, mas os embargos econômicos, tudo isso está causando um impacto muito grande, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e obviamente espirra aqui em nós brasileiros. Mas tudo isso, o Brasil se firmando lá na Cúpula das Américas, isso é muito bom. Melhor ainda foi o presidente levar a sua legítima preocupação sobre o pleito eleitoral aos americanos, afinal de contas a história só chega de um lado, né? Não chega do outro, e agora chegando do lado dele muita coisa pode acontecer ali, pode mudar, inclusive a própria posição dos Estados Unidos vai ser outra, afinal de contas eles não são muito favoráveis a mais um governo socialista no continente, a não ser, obviamente, que venha por um pleito legítimo, eleitoral, mas se for assim, com alguma suspeita de fraude, isso é preocupante, eu acredito que os Estados Unidos não vão compactuar com algo assim. Então, isso é positivo também, é importante que aconteça. Bom, nós tivemos também essa semana aí falando em inflação dos Estados Unidos e preço. O Brasil também está numa situação complicada devido a esse quadro mundial. E, obviamente, que essa semana está aí caminhando, né? Talvez para votação na semana que vem, já no Senado, a questão da redução do ICMS para aqueles produtos, né, que são produtos fundamentais, né, que não podem ser substituídos, que é o caso do combustível, que é o caso da energia, né? Então são esses bens, né, que nós temos, são bens essenciais e que nós não temos como substituir, eles não podem ter uma alíquota escorchante de imposto. E isso há muito tempo já deveria ter sido debatido, mas tem muita gente dentro do Estado que é contra, principalmente assim, com medo dos impactos que isso possam causar na receita. Os estados querem cada vez receita maior para poder crescer, né? Mas eles crescem exatamente parasitando o cidadão. E quando você corta impostos, você obriga também o Estado a ele rever as suas contas, a eficiência dos seus processos, para poder exatamente economizar mais nos gastos públicos. Isso pode forçar mais à frente uma reforma administrativa, tudo que nós cidadãos queremos, que é menos peso nas nossas costas. Bom, vamos torcer para que isso vá logo à votação, porque caso contrário vai cair exatamente nas costas desses políticos, né? Porque o governo fez essa iniciativa e, obviamente, se os governadores e deputados forem contra, eles vão ter lá as suas consequências, né, no pleito eleitoral de outubro. Bom, e para encerrar, nós tivemos aí a situação do desaparecimento de um repórter e um indigenista lá numa região remota do Amazonas. Eu também não me aprofundei muito nisso, mas vi lá muita gente na internet cobrando uma posição do governo. Assim, no dia seguinte que eles desapareceram,
Pessoas que não conseguem encontrar nem o filho no shopping ou quando perdem na praia. Eles não têm ideia do que é você estar perdido numa região, né, do tamanho de Portugal, de floresta, onde não há acesso por estrada, não há pista de pouso para se levar uma aeronave, não, uma infraestrutura. Tem que se programar uma operação de resgate, porque é uma coisa monumental, e o governo, mais que rapidamente, em poucos dias, mobilizou mais de 250 homens, é Polícia Federal, é Corpo de Bombeiros, é o Exército, é a própria FUNAI, estão fazendo uma operação naquela região, uma operação que, pô, eu imagino o custo disso para os cofres públicos, mas tudo para encontrar essas duas pessoas. E é uma coisa que foi feita de forma acertada, correta. Não dá para se responder no mesmo momento. A coisa necessita exatamente de planejamento, mobilização, para você fazer uma ação efetiva para encontrar essas pessoas. E o que a gente torce é que elas sejam encontradas bem e com saúde, que tenha sido uma coisa que não haja nenhum problema, nenhum crime nesse sentido, apenas ali uma situação comum, inclusive, para quem está no meio da mata, às vezes de se perder, ou então algum ferimento que impossibilitou a pessoa de se deslocar. O que a gente torce, no fundo, é que eles sejam achados lá em segurança e saúde aí, e bem, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.